E hoje nós vamos falar sobre um frigorífico que tem uma dívida de aproximadamente 40 milhões de reais e tem um faturamento mensal em torno de 15 milhões, tá? Qual que é o ponto sensível dessa análise? Eu já quero começar falando com vocês sobre isso. Esse frigorífico ele está devendo praticamente, ele tem a vencer, na verdade, quase 20 milhões com fornecedores locais, pecuaristas locais. E qual que é o ponto? Ele me relatou que com base no que está acontecendo, esses boicotes da carne que aconteceram, esse problema de exportação que só os grandes conseguem exportar com bom volume, ele me falou que de fato não está havendo margem para o negócio na venda local. E de todo esse passivo que ele possui, desses 40 milhões, metade fornecedor e metade banco praticamente, ele está muito inseguro, porque ele acredita que nos próximos 6 meses a situação vai se apertar um pouco ao ponto de não ter como pagar esses fornecedores. Os bancos ele entende que ele já consegue, ele já tem uma clareza maior que uma recuperação judicial pode ajudar, que um alongamento ou algo do tipo já pode empurrar isso, mas ele sabe que o fornecedor pecuarista, quem realmente fornece a proteína animal para o abate, ele já sabe que não tem fluxo de caixa para isso, tá? Com faturamento de 15 milhões, você dever 40 nesse ramo, especialmente considerando que você briga com gigantes, é algo muito difícil mesmo, é algo que a gente sabe que não é fácil. Por mais que essa dívida fosse de equivalente ao faturamento, tá? Vamos falar que essa dívida fosse uma dívida 15 milhões de faturamento e 15 de dívida, já seria muito difícil porque as margens são muito, muito pequenas. Essa é uma commodity que realmente é um ramo muito difícil, tá? Por vários fatores. Primeiro, você tem um custo muito grande de operação, você tem um grande custo de implantação de uma fábrica para poder fazer o abate e tudo mais. O segundo ponto diz respeito à parte de incentivos, né? O governo ele acaba incentivando, mas de fato, quando você olha para o mercado, você verifica que tem 4, 5 empresas que dominam a cadeia de uma tal maneira que o resto que sobra é só os pequenos se matando e se degladiando. Então não vejo com bons olhos esse segmento quando você realmente não tem uma estrutura de caixa muito bem fortalecida. Se você depende exclusivamente de recursos de terceiros, de bancos, instituições para fazer rodar a tua operação, é muito complicado. Um outro ponto sensível também diz respeito à parte do inadimplemento, tá? Esse é um frigorífico que ele acaba comprando a proteína, o animal faz o abate, realiza o que tem que realizar a nível de serviços e tudo mais em cima do produto, vende, e ele me relatou também que teve um aumento substancial na inadimplência das redes de supermercado, dos mercados de bairro e tudo mais que ele atende. Então, assim, de modo geral, é um mercado que ele tem um problema na precificação, que é uma precificação que é meio que o governo que determina e você tem que acatar, tá certo? Às vezes o preço que você vai vender hoje não é nem o preço, nem o custo do que você comprou. Quando você olha isso, um cara que vende para o frigorífico, às vezes é um cara que tem um confinamento, ou seja, também já trabalha no limite da margem, né? Então, assim, todos nessa cadeia sofrem muito, né? Então, o pecuarista que dá certo hoje é aquele cara que realmente cria o gado solto, faz a engorda, mas ele faz o acabamento, na verdade, dentro do seu confinamento. E não o cara que só compra para fazer acabamento e vende para os frigoríficos, né? Então, aqui nós estamos falando de duas cadeias diferentes. Estou analisando o caso de um frigorífico e estou analisando também, por outro lado, de maneira indireta, o caso do pecuarista. Do pecuarista, se você é um cara que faz só confinamento, cara, é um ramo muito, muito, muito difícil para quem não tem um caixa muito estabelecido, tá? Se você não tem um caixa muito estabelecido, não entre nesse ramo. Não entre nessa loucura. Isso é uma loucura quando você não tem caixa. Caixa é o segredo do pecuarista e caixa é o segredo do frigorífico. Quando você é um pequeno e médio produtor, é isso. Essa empresa especialmente fatura quase 200 milhões de reais por ano, com uma margem de lucro muito pequena. Ele chegou a me relatar que beira 3% no giro dele, o lucro. Então, assim, gira 200 milhões para, com muita sorte, tentar levar 6 milhões para casa ao longo de um ano. Ou seja, é muito giro, muita coisa para ser paga, né? Um erro de um pagamento, um erro de um lançamento leva teu lucro embora, né? E o que me chamou bastante atenção nesse caso é que a parte dos bancos eu entendo que não está tão difícil de resolver pela análise que nós fizemos, tá? Mas a parte que diz respeito aos fornecedores de proteína, aos pecuaristas locais, isso doeu demais meu coração. Tanto que a nossa reunião de fato não evoluiu muito por conta disso, porque realmente a gente gerou uma insegurança nossa ali na hora em relação a
cara, o que mais pode ser feito para a gente tentar equacionar, e o empresário está tentando ver, foi combinado, foi falado na reunião, que assim, tenta buscar mais recurso, mais condições financeiras para equacionar os seus fornecedores e continuar trabalhando na modalidade que está, né? Busca mais recurso, honra com seus fornecedores e aí alonga os bancos, faz o que tem que fazer dentro da lei normal para poder não ter tanto problema com o fornecedor, porque de fato lesar 15 milhões de fornecedores locais é um baque muito grande. 15 a 20 milhões de fornecedores sem recebimento no final de um período que já é estrangulado é algo que realmente desmotiva demais o empresário a caminhar. Esse frigorífico, para vocês terem uma ideia, ele tem de colaboradores quase 200 pessoas também. Tem uma industrialização muito boa, mas tem muita gente envolvida. Ele tem um problema que ele trabalha muito na madrugada, tá? Então ele recebe os animais para abate, trabalha muito durante o período da noite, realiza toda a parte de desossa, né? Toda a parte de corte e tudo mais dos animais na parte da manhã, de madrugadinha. E ele relatou também que está tendo muita dificuldade em relação à mão de obra. Então, normalmente, ele me falou algo particular dele, que o ramo da carne é um ramo, em tese, gente, é uma palavra do cara, é um ramo amaldiçoado, porque ele lida com sangue e tudo mais, né? Eu entendi o que ele quis dizer, mas às vezes a colocação da palavra não fica tão boa, mas qual que é o lance disso? Ele falou que não é muito falado, mas é muito comum. De madrugada, os prestadores de serviço estão lá com a faca na mão, lá cortando e fazendo o que tem que acontecer, né? Depois que passa pelas máquinas e tudo mais, para fazer os finalmente, né? Acaba tendo briga entre os colaboradores, cara. Agora você imagine um cara que está num ambiente desse, com a faca na mão, briga, tem uma discussão com o outro, então é normal um ou outro acabar se machucando lá dentro. E qual que é o ponto de tudo isso, né? Eu visitei, não falando desse caso especialmente, mas falando de um outro que eu já atendi também, eu cheguei a visitar a parte não do abate, mas já a parte quando recebi o animal já abatido para fazer a desossa e fazer o que tem que ser feito, né? A parte dos embutidos. Era um cara especializado em embutidos, na verdade. Cara, o cheiro do lugar, o cheiro, gente. Você não tem noção do cheiro que é um ambiente que lida com proteína animal nesse cenário. É um negócio assim, a vigilância fica muito em cima porque o risco de contaminação e tudo mais é muito grande, tá certo o governo fazer esse controle rigoroso, mas é algo que eu nunca mais esqueci na minha vida, esse cheiro. E olhando para esse cenário, não é um ramo que eu atendo com muita frequência, porque é um ramo que normalmente um grande acaba comprando um pequeno para ter em tese um monopólio local, né? Mas esse caso especialmente nós conversamos e entendemos que não é o caso de uma recuperação judicial nesse momento. Eu acredito muito que esse empresário, apesar da margem ser muito pequena, ele tem que tomar alguma medida para poder honrar com seus fornecedores e de alguma maneira alongar as suas dívidas com bancos. Isso é plenamente possível. Ele tem máquinas, equipamentos, tem patrimônio para isso, porque se ele não honrar com os pecuaristas locais que venderam para ele, de fato matou o negócio, né? Não vai ter negócio que vai se sustentar se você não paga seu fornecedor, a não ser que você tenha um caixa para comprar à vista a partir de então, porque ninguém mais vai te dar prazo, certo? Esse é o ramo que estou analisando hoje com vocês. Eu queria deixar esse insight, sabe? Tem determinados segmentos, gente, que você não pode negligenciar de maneira nenhuma. E esse caso especialmente, ele vai de encontro com outro que eu falei recentemente, que é assim, esse frigorífico que foi montado não era um negócio de família de muitos anos, esse é um negócio recente. Esses caras eram produtores rurais mesmo na sua essência, são caras que têm as fazendas e produzem o gado, então eles abatem um animal próprio dele mais o que eles compram de fora. E qual que é o problema? É aquele lance do jogo, né? Você está acostumado a um jogo de campeonato estadual. Não adianta você querer se meter aí para uma Champions League que você vai passar vergonha. O nível do profissional que joga um jogo não joga o outro. E eu não estou falando aqui em questões de tirar o mérito da pessoa. Estou falando aqui em questões de você, quando for dar um passo, dê um passo com muita segurança. Não dependa exclusivamente de crédito de terceiro, porque o crédito de terceiro ele mata teu dia, gente. Se você tem um negócio, que o teu negócio demanda exclusivamente recurso de terceiros, você não tem um negócio, fique claro isso. Você é escravo de alguém, você não é dono do seu negócio. Você é alguém que não tem, você só tem um sonho, você não tem um negócio. Mas Marcos, como é que monta você? Eu sou a favor de montar todo e qualquer negócio. Quando você não tem recurso,
monta pequeno, vai dando passos dentro da sua realidade, na medida que você for se alavancar, que seja para aumento de faturamento com margem, não só para aumento de faturamento de qualquer maneira. Não adianta ter um bom faturamento como esse, 15 milhões, 16 milhões, teve picos de 17 milhões de faturamento e não ter lucro, né? Então, se você pega aí 20 milhões de bancos a uma taxa de 2%, nós estamos falando de 400 mil de juros por mês, sem falar de amortização principal nesse caso. Cara, se a margem do cara na commodity está dando 3 no final e ele fatura 15, cara, ele mal ganha para pagar os juros do banco. Então fica nesse giro, nessa bicicleta maluca de trabalho, né? E isso tira a paz de qualquer um, sabe? Tira a paz de qualquer um. Eu atendi o cara, eu vi ele na vida e tava, sabe quando você percebe que a angústia, a aflição muito grande em relação a esse sentimento, porque dever para um cara local, amigo, parceiro, é muito difícil, né? Não vejo com bons olhos isso. E não vejo com bons olhos você dever para fornecedor, ainda mais essa condição. Meu avô, por exemplo, foi pecuarista a vida inteira, dependeu de frigoríficos a vida inteira e sempre teve muito medo na hora de vender por conta disso, né? Então, meu avô sempre era um cara que quando vendia à vista para não ter o risco de ter que esperar os 30 dias chegar. Ele falava: Marcos, é melhor perder 3% que perder 100%. E talvez para você que é pecuarista e está vendendo para frigorífico hoje, venda à vista, perca 3% que seja de margem. Não sei quanto eles estão cobrando hoje na cabeça, mas perca isso, mas não tenta ganhar tudo e perder os 100%, que é o que vai acontecer com esses fornecedores, caso esse empresário não consiga se reajustar. Esse é um cliente que eu acredito, tenho muita esperança que ele vai conseguir resolver sem ter que entrar com uma medida mais enérgica de atrasar esses caras, mas ele se deu um prazo junto comigo aí de dentro de 6 meses voltar a entrar em contato para ver o que vai fazer. Nesse caso, realmente, eu não senti aquela emoção muito forte, não, de atuar, tá? Se você está gostando dos nossos conteúdos, compartilha, encaminha para o seu amigo próximo, aquele cara que você sabe que está lutando, está na luta aí, está querendo vencer como a gente. Não é um conteúdo para quem realmente não tem compromisso com o seu negócio, não é um conteúdo para quem realmente não está preocupado com o dia a dia, é um conteúdo para quem realmente tem o sonho de empreender, ou está empreendendo, ou já é um empresário de anos, que realmente precisa de um insight, precisa de uma dica, precisa às vezes de uma luz em algum caminho. Eu estou aqui através de um instrumento que Deus me colocou aqui. Eu tenho a plena convicção que se não fosse Deus na minha vida, eu não sequer estaria fazendo esse vídeo agora. Então, para você que tem esses mesmos alinhamentos, esses princípios, para mim, a minha família é a coisa mais importante, Deus e meu trabalho. Se você tem esses alinhamentos, por favor, vamos fazer parte dessa comunidade. Se você não tem esses alinhamentos, tudo mais, está tudo certo também, mas segue a tua jornada tranquilo, sem querer, sem se aprofundar muito no nosso conteúdo, que o nosso conteúdo acaba não sendo para pessoas que estão fora desse contexto. Tá bom? Obrigado, sejam todos bem-vindos, ative o sininho da notificação, compartilha, comenta e vamos fortalecer. Tamo junto.